Ouve pelos quatro cantos, ecoando, corra para o seu bando. Mal caminhar por aqui e carrega uma cicatriz. Que teve que ser assim, posto não veio pra mim, mas ainda vou conseguir. Se não for do jeito bom, vai ser do jeito ruim. Se o não a mim, vejam o que eu planejei, o comando eu terei. Se preparem, hoje eu realizarei. Vida longa ao rei. A culpa foi sua, garoto. Você fez seu pai ser morto. Não me arrependo disso, eu faria tudo de novo. Avisei, enfim. Não deveria ter dado as costas pra mim. Veja um reinado de terror que é regido pelo medo. Então Simba, você voltou só para ser derrotado. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Shinobi Fanfics. Hoje eu vim para trazer a continuação da fanfic que seria Black Clover. Capítulo 14. Antigas feridas. Asta olhava o ser em sua frente berrar, um som seco e ríspido que arranhara a garganta. O corpo infantil era tomado pela mana. Os ossos e músculos de conheciam, se transmutando em algo sombrios. Os poucos traços infantis que restavam no rosto era maculado por pele, ossos e carne distorcidos. O corpo juvenil dava forma a um ser licantrópico. Os cães latiam em coro, cada vez mais alto, arranhando e rasgando com suas gargantas o ar. Um cão sargento. Bem, combina muito mais com você do que aquela forma de garotinho. Asta respondeu em um tom sarcástico, enquanto o ser em sua frente apenas o olhou com desdém. Aquele olhar frio, quase como de uma fera presa a matar uma presa a qual nem ao menos valia a pena enfrentar. O garoto ou o que restava do seu corpo infantil se abaixou para encarar Asta. O ar quente das grandes baforadas de sua bocarra deformada se misturava ao ar frio, fazendo com que um forte vapor fosse expelido de sua boca. Moleque, eu já vivi mais vidas do que você ao menos pode sonhar. A voz pesada saiu, trazendo um frio em cada frase. O ser olhava para Asta como se o garoto à sua frente fosse uma mera pedra em seu caminho. Meu nome já foi grande há quase 1000 anos atrás. Meu nome? Qual era meu nome? Bem, já não me importo. Apenas a derradeira oportunidade da vida eterna me importar. Zero. Corpo infantil se tornou de vez uma monstruosidade, algo não mais humano, algo perturbador. Se podia ver o corpo que passou pela mutação do poder demoníaco, as costelas e os ossos que rasgaram a carne, os pelos e a carne que cresceram de maneira distorcida pelo corpo, que era um misto de uma besta. Nem totalmente um cão nem humano. A criatura, que não podia se lembrar do próprio nome, moveu seu corpo quase como se estivesse se lembrando de como andar. Podia-se ouvir os sons dos ossos e da carne que se rasgavam a cada passo. Aquela criatura então olhou para Asta com desdém, enquanto parecia ainda apreciar aquele estado distorcido em que estava. Bem, um ser tão deplorável como você, nem chega a dar pena, tão embebedando em um pacto com um ser tão inferior e deplorável quanto sua própria vida. Asta falou, provocando a agonia daquele ser, que se moveu rapidamente balançando os grandes braços, tentando acertar um golpe no jovem. Asta desviou do golpe, sentindo as unhas distorcidas e afiadas passando de forma leve em seu pescoço, sentindo a pele arder, enquanto uma tonalidade de rosa era revelada em linhas retas. O corte não foi fundo o bastante para que Asta sangrar, mas aquela ferida ardia, enquanto o suor no corpo de Asta escorreu para cima das mesmas. Mas o garoto não teve tempo para respirar, pois novos ataques do ser em sua frente o castigaram, enquanto os cães o atacavam pelos flancos. Eu sou o eterno, eu sou perfeito. Seu mero jugo, não entende como é a verdade do mundo. Aquele ser parecia delirar, suas palavras estavam embriagadas de raiva, medo, fúria e tantos sentimentos justos que era difícil de saber o que tal monstruosidade pensava. Ele tentou acertar Asta com suas garras, que estavam ficando embriagadas com a mana pútrida, em golpes rápidos e ferozes. Os cães se lançavam em fúria sem ao menos pensar em passar por cima de seus iguais, que eram mortos pelo mover da espada de Asta, que tinha banhando a grande espada d'Anma, de sangue de sua ponta ao punho. Enquanto retalhada os cães de maneira brutal e rápida.
Bem, para alguém perfeito, você não é tão forte assim. Asta comentou, em um tom seco e monótono, fazendo aquele ser em sua frente berrar, em raiva enquanto a mana se acumulava de uma forma brutal em seu corpo. A mana era quente e furiosa, esquentou a temperatura lá dentro ainda mais. Asta olhou aquilo de forma curiosa. Era a mana de um demônio inferior, era o poder de alguém de sua mesma raça. Aquilo apenas o fez desejar aumentar ainda mais o tempo gasto naquela batalha. Você não me entende, humanos são tolos, apenas eu sou o único entre todas essas centenas de porcos humanos que sabe a verdade. A mana em seu corpo foi lançada de forma brutal na direção de Asta, o rasgado para as ruas em chamas juntos a escombros e tudo que se tinha na maldita sala. O corpo de Asta foi enterrado por parede, neve e escombros. Ele podia sentir a dor em seu corpo. Asta sabia aquilo era um hábito, quase que uma mania de seu lado demônio. Ele sempre iria subestimar seus oponentes, sempre iria apreciar a luta. Ele sempre se machucaria fazendo isso, mas era sua natureza. Ainda tenho isso. Vem pegar, cãozinho, vem. Asta falou em um tom infantil, enquanto sacudia o item do pacto como uma criança que tinha acabado de achar um brinquedo novo, fazendo aquele ser o olhar em fúria antes de se lançar em uma investida em direção a Asta. O jovem saltou sobre um dos prédios que ainda não foi atingido pelas chamas, e novamente olhou com a inocência de uma criança para o ser em sua frente. Fraco, muito fraco, por isso vocês são. Asta o interrompeu enquanto ria em voz alta, o riso animado e pesado. Ele se levantou dos escombros rindo, mostrando um pouco dos dentes manchados por sangue e fuligem. Asta lá de cima pode notar que muitos já lutavam, seja contra os cães ou as chamas que faziam a cidade brilhar em tons de laranja e vermelho, como uma grande fogueira. Em uma noite fria, o ar carregado de morte e chamas parecia combinar perfeitamente com a neve que timidamente se pôs a cair. Vem, se conseguir me pegar talvez possa ter isso de novo. Asta falou enquanto saltou para uma casa à frente cujas chamas já estavam tomando conta do edifício, fazendo o telhado tremer com seu peso. Mas ele não teve tempo em ficar parado, pois o ser abominável saltou atrás de si, de um jeito forçado, em um andar manco, enquanto sons animalescos eram soltos por sua bocarra. Asta correu sentindo o telhado quebrar sobre seus pés, antes dele soltar, caindo no chão. Ele voltou seu olhar para trás. A casa desabou em chama com a criatura, que em segundos saiu em chamas aos gritos. A carne queimada se contorceu em nova carne, enquanto aquele ser saltou atrás do jovem, que se pôs a correr. Em meio às chamas e à fuligem, a Asta guiava para longe daquilo, enquanto desviava de seus golpes mágicos, os das grandes mãos. 1, 2, 3, 4, por estou contando, deve ter no mínimo uns 30 cães demoníacos atrás de mim, o meio demônio reclamou enquanto cravou a espada no crânio de um cão, cortando sua cabeça ao meio. Outros logo saltaram sobre o garoto, que os retalhou em rápidos golpes, deixando apenas a carcaça mutilada para trás. Seus perseguidores não sentiram medo, não importava quantos morria, era desejo daquele que os controlava ter de voltar o pingente do pacto. Para aquele ser sem nome, a garota era algo em segundo plano, aquele garoto era o real problema, ele tinha seu item de pacto. A perseguição sangrenta apenas se acalmou quando já estavam longe da cidade. Quando tinha penetrado tão a fundo na escuridão brutal da floresta congelada, que se tornou quase impossível distinguir o caminho de volta, exceto pelo horizonte em chamas, que ainda mandam alguma pouca luz até aquele lugar. Em meio às fracas fagulhas de luz que entravam na floresta, grandes sombras dançavam, ocultando a presença tanto do ser como de Asta. O som do vento, do estalar das chamas, da respiração eclodiram em meio à escuridão da noite. Onde está você? Cadê você? Cadê você, pivete? O ser gritou enquanto se erguia o corpo alto de músculo magros e ossos e carnes distorcidos que saiam para fora da pele. Aquela criatura tinha cerca de 3 ou 4 metros de altura. Suas narinas se contorceu, enquanto dava grandes fundadas do ar gelado, soltando por sua bocarra o ar quente, junto ao vapor de sua respiração. Aqui está você, agora me devolva, devolva, o que é meu. O ser gritou em uma voz distorcida, algo anormal, talvez uma voz feminina, talvez o de uma criança, mas era uma voz pesada.
O ser avançou como um lobo, correndo em uma direção. Sua mana se elevou maculado a neve e o ar, antes de atacar com suas garras banhadas de mana, que retalharam as árvores, pedras e tudo em sua frente. O ser parecia rir, enquanto sentia o cheiro do garoto em suas mãos. Mas, quando notou, era apenas o grosso casaco de inverno de Asta que foi retalhado por seu golpe. O que o fez uivar de raiva, fazendo os cães avançarem na escuridão adentro atrás do garoto. O som dos animais gritando era calado de forma calma e lenta. Quase como se cada morte fosse planejada para ser perfeita. Onde você se esconde, garoto? Tem medo? O ser falou enquanto novamente farejava o ar, mas o cheiro de Asta estava se espalhando mais e mais, irritando ainda mais o portador do pacto. Calma, cãozinho, estou apenas brincando com seus filhotes. Asta falou enquanto sua voz parecia estar vindo de todas as direções, o que irritava ainda mais o licantrópico, que berrou, se arranhando com suas garras, rasgando a sua carne e raiva de estar sendo feito de tolo. Em sua esquerda, Asta gritou jogando o corpo de 2 cães mortos contra o ser, que foi acertado em cheio, mas aquilo apenas o irritou, ele apenas rasgou ainda mais os cadáveres, enquanto comia parte de suas vísceras, descontando sua raiva naquele ser. Magia demoníaca. Fogo do pecador. Seu corpo foi consumido por chamas. Uma luz escurecida se formou enquanto as chamas escuras, rubras lançavam labaredas de aos céus. O ser urrou enquanto a neve derretia, as árvores eram chamuscadas. Um ar quente como um vórtex fazia o frio do inverno ser excomungado. As chamas se alastraram em um tornado, queimando tudo em volta, fazendo o solo queimar a ponto de ficar vermelho. Giravam de forma rápida, antes de subirem aos céus em um pilar de chamas. Talvez 2 quilômetros foram consumidos por aquele maldito pilar de fogo, sobrando apenas uma área de morte e devastação. Chamas ainda queimavam algumas árvores que tiveram todo o gelo derretido, sombras se lançavam ao ar, enquanto a criatura ainda em chamas riu. Humanos são tão fracos. Eu sou perfeito. Eu sou imortal, o ser falou rindo, enquanto via os cães que o seguiam agonizando em morte, enquanto via a destruição que causará. O cheiro de carne podre e gordura penetrava seus lábios finos e negros, enquanto a língua saía por sua bocarra, lambendo a gordura dos corpos queimados de seus beiços. Onde está meu colar? Onde você o escondeu, humano? Onde está meu? O ser berrou, enquanto seu grande corpo, como o de um animal raivoso, ainda de costas e se contorcendo, sua bocarra se abria a ponto de que parecia que fosse se rasgar. A voz saía tão alta que seu grito podia ser ouvido a dezenas de quilômetros. Ao lado do ser seu braço decepado caiu, e o licantrópico rasgava a carne e pele de onde seu braço foi cortado. Bem, é só isso. Esperava mais de alguém como você, conterrâneo. Asta estava lá, sorrindo enquanto os dentes pontiagudos apareciam sobressalentes em seus lábios, suas roupas queimadas a ponto-se que sua camisa caía, revelando metade de seu tórax nu coberto de cicatrizes, algumas do dia em que despertou seus poderes, outras feitas pelo próprio Samael durante os pesados treinamentos. Suas pernas também tinham cicatrizes, algumas antigas, outras mais recentes. O garoto tinha uma aura negra que lentamente saía de seu corpo e espada. O ser falou palavras em uma língua antiga, desconhecidos, enquanto agia de forma mais louca e insana, latindo mordendo o ar, atacando a si mesmo e a tudo, enquanto a mana em seu corpo ficava cada vez mais forte, mais poderosa, a ponto do próprio ar chegar a queimar a pele e fazer com que fagulhas de chamas explodiram. Vamos falar que minha mãe era uma puta, ainda mais na minha própria língua mãe. Asta perguntou em tom irritado, na mesma língua, fazendo ser o olhar com olhos de raiva, fúria, medo, curiosidade. Era como se ele tentasse compreender que era aquele com quem lutava, quem era aquele se estava lá o impedindo de comprar o pacto. A criatura se levantou, ainda segurando o branco cortado. O sangue negro escorria, o cheiro horrível de morte penetrava com maior fúria a ambos. Quem és vós? Quem és que compreende a verdade? O ser falou de forma diferente, a voz, antes distorcidas, agora pesava em uma única voz metálica.
enquanto aqueles olhos em fenda olhavam e analisaram o jovem à frente, que estava pronto a atacar, pronto para iniciar uma matança. Eu não sou um dos grandes, nem mesmo um dos antigos, embora o sangue da realeza ser inferior corra por minhas veias. O poder da antimagia tomou conta de Asta. Asas negras chifre nasciam em seu corpo. As astas eram feitas de puro poder negro. Lentamente se materializaram em um par de asas negras de plumas negras e duras como escamas. Aquele ser em sua frente sabia e reconheceu que Asta era um dos nossos, porque se opõe a matar aquela garota. Ela é perigosa, ela tem o poder de nos matar, nos selar. O ser falou novamente com um tom de voz mais calmo e amenizado. Quase como se conversando com um amigo de longos anos. Estivesse, não vejo perigo em uma garota tão jovem. Acho que você não passa de um fraco. Asta novamente respondeu, em tom calmo ao mesmo tempo um ameaçador, quase como se a luta entre eles não pudesse vir a ser parada por apenas uma mera relação de serem da mesma raça. Não, eles o clã, a família dela nos casaram após o traidor matar o rei, o traidor, o maldito, o porco de desposou uma puta humana. Ensinou aquela família a nos matar. O ser falou como se aquilo fosse algo normal, como se todo demônio vivo tivesse aquelas informações com eles. Asta o olhou amaldiçoado Samael por não ter te ensinado tudo. Desgraçado, porque odeia tanto meus pais. Asta vocifeiro lançando um golpe, um corte negro que passou de relance no rosto da fera, arrancando metade de seu rosto, fazendo os músculos e a carne viva ficarem expostas. O garoto era um ar de emoções humanas, emoções demoníacas. Às vezes elas facilmente as cobriam, outras elas meramente o conduziam. Traidor, traidor, você tem sangue de traidor. O ser berrou se contorcendo, se arranhando. A mana ficava mais densa, mais pesada, o ar chegava a queimar, apenas por estar em contato com o poder daquela criatura. Suas feridas foram caracterizadas pelo calor de sua própria mana, dando uma forma estranha na pele. O cheiro de carne podre sendo queimada tomou ar, enquanto a fera rodeava Asta de mesma forma como se estivesse prestes a almejar um banquete vivo. O ser atacou o garoto com o único braço, balançando de um lado ao outro, enquanto queimava os seus arredores, golpes rápidos e feitos para matar. Asta o golpeava com força, defendendo cada ataque, e cortando a pele do ser em feridas profundas. Fazendo o sangue escorrer, manchando o terreno com aquele líquido negro que evaporou, criando um miasma de odor castigante. Bem, você morre ou vivo. Acho que ser um filho de traidor não é tão ruim. Asta debochou enquanto golpeou o ser com um corte em seu tórax. O golpe em diagonal fez o sangue saltar por metros. A caixa tórax foi totalmente aberta, revelando todas as estranhas àquele ser. Embora com tal ferimento a criatura não se deu por vencida, ela se ergue tentando novamente a mesma magia de antes, queimando o solo e tudo, mas o poder negro de Asta não deixa o que a mana fluir para o feitiço. Desgraçado, maldito, seja, vos cuja existência e o maior pecado de nossa raça, se escondendo entre humanos, achando que é um deles, pecador, nossa raça um dia irá o caçar até sua morte. O ser falou em berros, forçando seu corpo e pulmões, o sangue era vomitando a cada palavra, enquanto seu corpo parecia ficar leve, pesado e frio. Asta o chutou com forças, o lançando contra o chão. A antimagia parecia que iria engolir tudo. Aquele poder único parecia ter congelado o próprio inverno. Você não é humano, certo? Então quebre o pacto. Asta ordenou, forçando o sol negro sobre aquela criatura, o símbolo supremo daquela raça, o poder a qual somente os já predestinados entre os demônios tinham. Injusto, seu maldito, como pode você ser um candidato a rei, como poder o meio-sangue ser abençoado com tamanho poder, e eu um puro demônio não? A criatura se contorcia perante a presença, tudo nele era obrigado a obedecer àquela marca, tudo nele sabia que mesmo se não por sua vontade o jovem em sua frente o forçaria a sua vontade. Seus olhos em raiva fez o corpo de debater, enquanto tenta outro ataque, porém Asta se esquivou de suas pernas e garras, o chutando com força na garganta.
Você morrerá, não importa o que faça, ao menos deixe esse corpo morre como humano, quebre o pacto, e uma ordem do herdeiro de Samael, Asta berrou, enquanto de seu grimório a espada feitas dos ossos do antigo rei demônio, surgirá, brilhando em tons negros e vermelhos carregada de tanta antimagia que era possível ouvir o som de zumbido das mesmas se contorcendo em pleno ar, sugando toda magia como uma esponja em uma bacia de água. O ser berrou, enquanto se contorce, e berrou novamente enquanto uma massa se forma feita apenas de éter saiu do corpo, que se retorcia, voltando a ser de volta aos poucos o de um humano, cabelos longos manchados, com o rosto semi-deformado, o corpo estava sujo, fraco em pele e osso, com cortes e ferimentos mortais. Asta olhou para um humano agonizante, tão mudado por magia que era impossível saber quem ele foi. Até mesmo seu sexo ou origem se tornaria impossível de descobrir apenas olhando. Bem, o que acontece quando um de nós morre? Asta pergunta seco para o ser de gás em sua frente. Um demônio caído, fraco demais para voltar a ter um pouco ou um grimório, mas que ainda tinha forças para viver como um parasita em outros seres vivos. Aquela forma, nada falou, apenas riu, mais e mais alto. Eu irei ver a deusa, imperatriz, ela resgatar amaldiçoa seu mundo com, me mate minha alma e, Asta o cortou, e apenas como se aquela coisa nunca estivesse ali ela desapareceu, dispersando sua existência já morta, até não sombra relativamente nada que pudesse provar que ela existiu, era um fim tosco, um fim sem sentido mas justo para um ser como aquele. O garoto então se virou para o corpo humano ali se agonizando presta a morrer, e parou ao lado dele, que parecia estar disposto, ou ao menos demonstrava que tinha alguma consciência já que gemia de dor. Ei você por que fez o pacto? Asta o perguntou seco enquanto o chuto, para chamar sua atenção ou apenas confirmar que estava vivo. O humano apenas se virou chorando, seus olhos estavam azulados como se a visão lhe fosse tomada, após anos. Por comida, ela estava morrendo de fome, ela estava morrendo por ser uma pecadora como eu. A voz fraca saiu entre uma enorme força de vontade, sua vida estava em um fio, mas por alguma razão ainda se mantinha lá, lúcido bastante para dizer algumas palavras. Asta o olhou, curioso pois suas ambições poderiam ter sido misturadas às do demônio, ou suas ações deixaram de ser dele há muito tempo, muito antes dele mesmo ter percebido. Apenas por isso, comida, e outra pessoa, foi um motivo, tão simples, sabe você poderia ter pedido o que quisesse, ser rei, ser o dono de tudo, o que vem em sua frente, mas escolheu, esse motivo mais nobre porque Asta estava lá sentando em frente a um moribundo, discutindo os motivos que o levou a fazer o pacto, um pacto feito não por glória ou ganância, mas que o acabou jogando nesse caminho. Porque a amava, jovem demônio, agora que estou livre do pacto, você vai me matar e tomar minha alma. O corpo quase morto, os olhos sem luz, a fraca voz. Tudo aquilo junto a Asta ter um sentimento forte para com seu lado humano, o fez rir com a pergunta àquele que logo cairia nos véus da morte. Não, apenas me diga seu nome humano que lhe enterrarei. Meus assuntos nunca foram como você. Jin, apenas Jin, e eu nunca quis fazer nada disso. Cada morte, cada pecado, jovem eu vou voltar a vê-la minha amada. Asta o olhou morrer, entre sua última frase. Toda a centelha de vida se apagou e não tinha nada a se fazer. Tudo tinha acabado. Tudo tinha se dado em seu fim. Jin, serás enterrado por Asta, o meio-demônio de Agi. O mago falou, pegando o corpo deformando do humano e o levando para um lugar de descanso apropriado, para uma alma tão sofredora quanto a dele. E se você iria vê-la de novo? Bem isso, só o céu e o inferno sabem. Uma semana se passou, desde o incidente. O inverno já demonstrava sinais do que estava prestes a acabar, talvez só mais alguma semana antes de fim, o reinado acabar. O sol se punha de forma lenta no horizonte. Asta com sempre estava pensativo, sua própria natureza era algo difícil de entender. Mas algo que ele teve tempo para ao menos começar a aceitar aos poucos, entender mais sobre si. Bem, tudo está bem. Embora metade da cidade tenha virado cinzas.
No fim tudo ficou bem, ele falou para si, enquanto do alto de uma das varandas de catedral via os restos da luta. Alguns lugares ainda se podia ver fumaça e fuligem subindo rumo ao céu. Embora tudo estivesse em paz, Asta olhava para baixo, para as cinzas de maneira fixa. Pensativo Asta. Pensei que apenas desse esse olhar. Quando preocupado, Asta se virou para Alice, que vinha em passos calmos até onde ele estava, parando bem ao seu lado olhando para aquela vista cinzenta a qual a cidade tinha se tornado. Bem, talvez o motivo desses desgraçados estarem querendo fazer uma maldita estátua para nós no centro da cidade me incomode um pouco. Asta falou, enquanto se via mudando de assunto de maneira tão rápida que chegou-se a assustar com isso. Aquilo fez a garota rir, um pouco. Ao se lembrar da reação a qual o jovem ao seu lado fez quando o prefeito da cidade junto a alguns moradores e os poucos membros sobreviventes da igreja vieram os falar deste assunto. Bem, acho que nem com minha autoridade eu consiga tirar essa ideia deles. Caso contrário estaria abusando de meus privilégios como cruzada. Alice brincou enquanto deixava suas mãos trêmulas, se mexeram rapidamente, até que uma delas silenciosamente procurou pela mão do garoto. Foi um toque estranho, ambas estavam geladas, ambas eram macias em suas costas embora os calos do manejo da espada ainda estivessem em suas palmas. Mas não é isso que lhe preocupa, certo? Ela o perguntou de forma calma. Arturina será um alvo. Tanto dos que querem esse poder quanto dos que o temem. Além disso ainda tem, esta tudo bem, eu tomarei conta dela. Quem sabe um dia ela se torne uma cruzada também. Além disso já adiantei muito papelada para assedir tanto dos cavaleiros mágicos quanto da igreja. Alice falou, fazendo Asta sorrir, de forma com que sem notar ambos estavam de mãos dadas. Seus olhos brilharam quando o garoto respirou fundo. Não era sobre isso, os malditos dessa cidade que a peste os levem. Me deram um apelido Cavaleiro Negro e você o seu de Santa do Fogo Branco. Asta reclamou que fez a garota soltar sua mão enquanto passou a rir junto ao mesmo. Na verdade, foram as crianças que lhe chamaram assim, e também foi assim que lhe foi descritos nos papéis que mandei. Asta olhou de uma forma gélida, ele suspirou de maneira mais pesada por descobrir que a cruzada usou de um apelido de crianças para se referir a ele nos relatórios. Isso não tem graça, você tem ideia de quão ridículo, banal e comum essa alcunha que me deram. Alice acho que isso pagar minha dívida. Além do mais eu já sou conhecida por essa alcunha idiota, Alice respondeu um pouco envergonhada, após ter roubado os lábios de Asta em um rápido beijo, as bochechas da mesma ardiam, em um vermelho visível, e aquilo também pegou o meio demônio de surpresa. Por que fez isso? Já tinha meus 18 anos. Estou em idade para me casar tem 4 anos, acho que nutro algo por você, bem acho que nesses quase 4 meses me apaixonei por você. Asta olhou, enquanto as expressões dela se tornavam infantis, tímidas junto às bochechas, vermelhas pela vergonha. Ela era uma cruzada, mas também era uma mulher. Ele sabia que também havia com uma mulher bela, forte, e de confiança. Aquilo fez sentir seu coração bater forte e doer ao mesmo tempo. Que droga é essa? Por que machuca? Por que quente? Por que é tão forte essa sensação? É quase como se eu tivesse 2 corações. Asta sentia seu peito bater de forma quente e dolorida. Era como se mais de um coração lutasse em seu peito. Era um mar de sentimentos, inundando ele. Novos em conflito direto uns com os outros. Então você é mais velha, ele respondeu em um tom misto. Era malicioso mas ao mesmo tempo carregado de um carinho indiferente à malícia a qual a frase foi feita. O que fez Alice pisar com força em seu pé. Não muito. Eu faço 16 anos só, ano que vem. Você é 4 anos mais velha quando o rosto da garota corou em uma forma a qual Asta não pode deixar de notar ele realmente recalculou as diferenças de idade mesmo sendo algo a qual ele não ligasse. Pera você faz 19 esse ano. Metade da primavera, mas, Asta a beijo, desta vez com ambos os sentimentos humanos e de demônio à flor da pele, o libido sexual, o desejo, paixão tomavam conta do beijo.
Suas mãos sabiam como percorrer o corpo da jovem em sua frente, a puxando para perto, a fazendo soltar o ar de forma pesada. Vem! Ele falou no ouvido, a puxando por entre os corredores escuros da catedral. Ambos entraram no primeiro quanto que acharam, trancando a porta rapidamente atrás de si. Enquanto se entregavam aos beijos intensos, Alice suspirava ofegante toda vez que o ar quente dos lábios de Asta passavam por seu pescoço. Ela logo notou que, mesmo sendo mais jovem, ele já tinha se aventurado mais do que ela. Os sons das roupas sendo retiradas, os sons da pele, respiração, dos beijos, dos suspiros e leves gemidos. Tomou o quarto. Alice embriagou-se com o sentimento, enquanto tentava imitar Asta o beijando no pescoço, vez ou outras pressionando seus lábios com força no fim de cada beijo. Asta, sussurrou e murmurou a garota, sentindo que seu peito nu estava sendo pressionado contra o tórax de Asta. Os beijos se tornando mais intensos, enquanto ela era guiada até a cama, sem perder o ritmo das carícias. A cama não era mais macia, mas era melhor do que muitas, a qual Asta já dormiu. Você não é tão santa assim, o garoto sussurrou enquanto seus corpos, Alice pode sentir, seu corpo em chamas, mesmo com um mar de neve fora daquelas paredes, ela ainda suava só ao fazer aquele ato com Asta. Ela podia sentir as calças do garoto, um membro duro, estava próximo à sua intimidade, a fazendo ofegar, gemer. Não, sou uma deusa, sou humana, ela sussurrou passando suas mãos nas costas do garoto, as arranhando de leve enquanto o puxava para um beijo, mais sensual e selvagem. Estavam em um ritmo, a qual só eles podiam dar um para o outro. O prazer crescia mais e mais a cada ato. Suas últimas pesar de roupas já estavam atiradas em algum lugar do quarto. Seus olhos banhados por paixão, luxúria e prazer se encontravam a cada beijo, a cada toque mais profundo. Tanto que estavam a um passo de consumar o ato sexual. Mas do nada a virilidade de Asta se foi, e lágrimas caíram sobre o rosto de Alice. Desculpa, não consigo, isso foi muito, Asta falou chorando com não choro em anos, desde sua infância, enquanto lá estava com força seu peito. Uma dor se misturava à paixão e carinho a qual Alice acendeu em seu peito. Eram espinhos dolosos que fazia cada batida doer. Eram duas dores, uma forte e aguda e outra mais calma e terna, resultado do fracasso sexual com a cruzada. Alice olhou para o garoto, lá tão impotente, tão confuso e em lágrimas, que por um momento se esqueceu do que estavam a fazer, meramente o abraçou. Estavam próximos, e enfim ela notou cada cicatriz, cada ferida que o corpo de Asta carregava. Asta, você está bem? Alice sussurrou enquanto o abraçava de maneira que o rosto dele repousou em seus ombros. As lágrimas caíam, rolando quentes por suas costas. Mesmo assim, aquele abraço quente, suas palavras pareciam ser a coisa certa a se fazer. Apenas me deixa sozinho eu. Não, você está mal por algum motivo. Se for, podemos dormir juntos, eu posso lhe escutar. Posso lhe ajudar a entender sua dor. Alice respondeu, ainda o abraçando com força. Ela podia sentir o quão frágil Asta estava, o quão machucado ela estava por dentro, embora não fosse admitir. Se ela ficar, vai ser como Lily, eu vou me ferir, ela vai se ferir. Vão falar que você não é mais pura. Se falarem, terão que provar. Agora apenas me deixa te ajudar, Asta. Deixa ser seu ombro para chorar essa noite. A voz era tão quente e confidente que o garoto acabou cedendo, e chorou as mágoas do que aquele dia fatídico com Lily lhe causara. Asta chorou até as lágrimas pararem. Asta, talvez agora você não possa me amar, mas vou te esperar-te que seu coração se cure, até que seus fantasmas o libertem. 3 semanas depois, Asta estava saindo. A neve já tinha começado a derreter, e seus assuntos com a cidade de Black Oaks estavam encerrados. Clover, a capital real, lhe esperava. Ainda era bem cedo, o sol mal tinha nascido e ela já estava saindo calmamente com suas mochilas para a estrada mais próxima. Você vai partir hoje, e bem cedo pelo que vejo. O garoto olhou para o lado vendo Alice. As coisas entre ambos não mudaram. Mas a vergonha que Asta carregava por decepcionar a cruzada como mulher. Seu fracasso na hora do sexo com ela ainda o envergonhada.
O mesmo pode ter ficado com todas as mulheres que encontro pelo caminho de Aja até aquela cidade, mas nenhuma o fez se sentir como aquela em sua frente. Melhor assim, as crianças não gostaria de as ver triste. A voz meio séria, meio cansada do garoto foi logo cortada por Alice. Asta, eu já falei uma vez e vou falar de novo. Talvez agora você não possa me amar, mas vou te esperar-te que seu coração se cure, até que seus fantasmas o libertem. Alice falou puxando para um abraço quente e carinhoso. Antes de seus olhos se encontrarem. Então até lá trate curar essa ferida no seu coração, pois meus sentimentos estarão esperando esse dia. Alice falou enquanto apertava um pouco mais Asta no abraço, esse que de maneira gentil retribuiu o ato de carinho da mesma. Obrigado, espero que se cuide em sua jornada a partir daqui. Acho que nossos caminhos não irão se encontrar tão cedo. Asta falou um pouco mais calmo, fazendo a garota sorrir um pouco. Pois eles só se encontraram porque ela acabou por cair em uma armadilha de estrada. Eu terei, mas não vou sair daqui tão cedo, não até a cidade ser reconstruída e novos membros serem chamados para a igreja. Ela falou enquanto olhava para a cidade, que mesmo tendo passado por um reparo de emergência, não foi totalmente reconstruída, pela falta tanto de matéria-prima quanto de recursos naturais aos quais agora eram impossíveis de serem recolhidos na natureza. Quando forem Age, a última e mais distante vila do reino, diga ao padre Orsi que é minha amiga, todos lá a trataram bem, e não confiem no Conde Pugo, o verme cobra o dobro de impostos todos os anos até mesmo para a igreja. Asta falou se lembrando de como aquele conde era um infortúnio para todos na vila, cobrando tantos impostos que sempre faltava comida na mesa de muitos. Alice riu antes de roubar um beijo de Asta e dar um pequeno sorriso para o mesmo. Esse é meu presente de boa sorte, apenas se cuide Asta, principalmente nos testes para cavaleiros mágicos, mas acho que todos lá verão suas habilidades. Ela falou em um tom de despedida para Asta e olhou alegre. Bem, espero te ver novamente, e quando isso acontecer sei um dos que protegem o reino, Asta afirmou antes de sair em sua jornada até a capital de Clover.